Muito bom dia mais uma vez. Eu saúdo a todos vocês com a bênção do nosso Deus. A paz e a graça do Senhor esteja com vocês, na sua vida, na sua casa, na sua família e na jornada desse dia. Que o Senhor seja sempre a sua força, o seu refúgio, e que nós possamos nos tornar cada dia mais dependentes desse Deus, tornarmos mais íntimo dele, porque ele está vindo. E quando ele chegar, possamos ouvir da sua boca: vinde benditos de meu Pai. Deus abençoe você. É muito bom estar aqui com você em mais um encontro da madrugada com Deus. Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar para estar conosco em oração nesse momento a minha irmã Angélica Damasceno. Bom dia, Angélica. Bom dia, irmãos. Gostei desse quadro aí em cima, viu? Essa dupla aí é brincadeira, viu? Erasminho e Sandy. É atual, né? Uma pintura, né, Angélica? Tá parecendo com uma É pintura aí. meu filho e nora. Ok. Vamos Angélica, orar. nos apresente a Deus, dando início à nossa jornada. Nos consagre ao Senhor nesse momento, Sim, Angélica. sim. Oremos. Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós te exaltamos, Senhor Deus, por nos despertar para estar na presença do Senhor. Esse é o melhor momento da nossa vida, Pai Santo. Estar na tua presença é o nosso melhor momento. E por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a ter um encontro com o Senhor. Todos que estamos aqui, nos ajude a ter um encontro com o Senhor. Envia, Senhor Deus, poderosamente sobre nós o Espírito Santo, que esse é o motivo de estarmos aqui nessa madrugada. Nós buscamos, querido Deus, a plenitude do Espírito Santo, que Ele nos restaure, que Ele nos transforme. Nós temos uma missão que o Senhor nos concedeu, que é te levar, Senhor, levar esperança para as pessoas. Que nesse dia possamos realmente levar esperança. Onde formos, que o Espírito Santo nos use para a honra e glória, que o Senhor nos ajude a ter poder de testemunho. Amém. Eu acho que caiu a minha internet, foi isso? Caiu sim, Angélica. Mas a sua oração foi ouvida. Eu orei aqui. Muito obrigado, Angélica. Deus continue te abençoando, viu? É sempre uma alegria ter você conosco. Amém. Eu também Não fico demore feliz. muito para aparecer, não, viu? Vamos louvar o Senhor nosso Deus, vamos cantar louvores ao nosso Deus poderoso, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com esse hino maravilhoso, lindo, nosso refúgio. Confiarei.
Não tem refúgio mais seguro do que o Senhor. Aprenda a confiar nele, queridos. Nunca duvide do cuidado de Deus, da sua proteção. É a nossa única segurança. Confie no Senhor. Muito bem, voltamos, né? Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos. Tenha sido muito útil para você. Que você seja realmente abençoado por esses 10 minutos de oração intercessora. De 2 em 2 eu acho bem melhor, né? Algumas salas ficaram com 3, mas com 2 é bem melhor, porque fala um pouco mais, com mais tranquilidade, e consegue ouvir melhor, memorizar melhor. Pastor Robson, está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Cris, está me ouvindo, Cris? Dá um ok aí. Sim. Ok, pronto. Fiquei preocupado porque você estava falando sozinho aqui. Ok, o chat aqui já respondeu. Tá meio lento o meu notebook hoje. Aliás, hoje não, né? Já tem um bom tempo que ele anda meio devagar. É muito bom ter você aqui, viu, Cris? Você sem essa touquinha não é você. A minha internet também está querendo brigar comigo, mas tudo bem. Pronto. Muito bem, queridos. Hoje vamos dar sequência ao nosso Reavivados por Sua Palavra. E hoje é o capítulo 11 do livro de Neemias. Você já está com sua Bíblia aí? Pastor Robson já está com a sua Bíblia aí? Eu tenho certeza que tá. O pastor tem uma coleção de Bíblia ali ó, na mesa dele ali. Eu aprendi com o pastor Robson, né, gente? 2 Bíblias. Não dá para botar 3 aqui não, pastor, mas 2 Bíblias, pelo menos a gente utiliza aqui para poder. Olha aí, nossa, pastor, humilha, humilha. Essa semana, pastor Robson, vou providenciar comprar a Bíblia Andrews. Muito boa, viu? Muito boa. Eu tive no concílio de ancião e o pastor Danilo, tesoureiro da ABEI, recomendou bastante que nós possamos adquirir. Tem em mãos a Bíblia Andrews, muito rica em comentários, traz muitas informações importantes para nós. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11, pastor Robson, mas antes do capítulo 11, eu não sei se vocês leram ontem o capítulo 10, né? Pastor Robson tem acompanhado aí o Reavivados, né, pastor? Pode abrir seu áudio, pastor. Fica à vontade. A casa é sua. A internet está meio variada. Ok. Mas veja, irmãos, você querendo dar a sua opinião, é só levantar a mão que a gente vai estar liberando o áudio para você, tá bom? É muito bom ouvir também a sua participação. O capítulo 11 do livro de Neemias, não é, eu falei Esdras, mas é Neemias, viu, gente? Ele eu diria que ele é um relato. Ele é um relato das ações de Neemias, de Esdras, né? Aliás, de Esdras, é um relato do que aconteceu ali. E ele, na verdade, é um relato das ações de Neemias. A ideia dele era colocar o povo ali dentro de Jerusalém, era repovoar, a gente pode dizer assim, repovoar a cidade de Jerusalém, que a cidade já tivesse sido reconstruída naquela época, né? Ainda não havia muita gente ali morando em Jerusalém, né? E o capítulo 11 ele traz algumas experiências para nós, né? E a gente precisa aprender,
As experiências bíblicas, a história desses homens do passado, tem sempre alguma coisa para nos ensinar. E Neemias tem, esse capítulo 11, ele tem uma experiência, né? Podemos aprender alguma coisa. Por exemplo, se você pegar o capítulo 11, versículo 2, você já está com sua Bíblia aberta aí, olha o que diz Neemias 11, versículo 2. Acharam aí? 11, 2? Pronto. Mário, pastor Robson está pedindo para você liberar o microfone dele. Rapaz, é mesmo. Oxê, pastor, como é que faz um negócio desse com o senhor? Tem jeito um homem desse, né? Eu pensei que já estava liberado. Pronto, meu pastor, está liberado aí o áudio. Pronto, você querendo que eu falasse de hoje que eu quero falar aqui? Eu pensei que era a sua E, internet, só fez assim. não, aí não foi a internet, não foi o microfone que estava fechado, era para Pronto, liberar meu pastor, microfone. Pronto, pronto. mas pode tocar, estamos juntos aqui. Maravilha, maravilha. Eu falei que o capítulo 10, né? Eu falando do capítulo 10 de Neemias, Sim, o cuidado dele, a preocupação de Neemias. No capítulo 11, ele fala, é uma, a intenção dele era repovoar, né? Encher a cidade que estava exato, vazia exato. ali. Ele, Primeiro ele faz a renovação da aliança, né? Então eles entram em aliança aqui. É interessante o capítulo, muito bom, porque eles entram em aliança e ele cita o nome das pessoas que fazem a aliança, voltar a guardar os mandamentos de Deus, ser fiel a Deus. O povo, essa é uma aliança, inclusive essa é uma coisa, Mário, que nós deveríamos fazer sempre, né? Estar renovando a nossa aliança com Deus, de fidelidade, né? Então, aqui eles fazem uma aliança para ser fiéis a Deus na guarda dos mandamentos, na observância das coisas, na devolução dos dízimos, né? Organiza novamente o sustento, né? Do santuário, né? Para que as coisas voltassem a funcionar normalmente. Então, eles fazem uma renovação de aliança com Deus. E aí, no capítulo 11, é como você está falando aí agora, a cidade, nós lembramos aqui que a cidade ela foi, não é, destruída, né? O povo foi levado para o cativeiro. Então, Neemias e Esdras trabalharam na reconstrução de Jerusalém, né? Muita gente foi para o cativeiro e ficou lá. E mesmo depois dos 70 anos, né? Vocês estão lembrados aí que a profecia de Jeremias ela apontava que o povo passaria 70 anos no cativeiro. Depois dos 70 anos, então, Deus lhes levaria de volta para Jerusalém. E realmente, quando Ciro, não é, conquistou Babilônia, e aí o Império Medo-Persa é que assumiu agora, Ciro dá a primeira ordem, né? Aí depois Dario e depois, por último, Artaxerxes, né, para voltarem para Jerusalém e reconstruir a cidade. Só que teve muita gente que se acostumou tanto com Babilônia que não quis voltar, né? Teve gente que ficou lá e outros voltaram, foram várias levas, né, de pessoas para Jerusalém. E ali reconstruíram a cidade, retomaram as coisas, né? Voltou o templo, voltou a funcionar, que esteve parado durante muito tempo, e as coisas começaram a acontecer. Por isso que Neemias faz essa aliança para que o povo voltasse à fidelidade, para restaurar não apenas a parte física do templo, mas a parte espiritual, os cerimoniais, né? Todas aquelas cerimônias voltassem a acontecer e restabelecer o sacerdócio, a atividade dos levitas, dos cantores, né? Então tudo Isso. voltou a, né? E aqui no capítulo 11, nós temos aqui agora o dízimo do povo que deveria voltar a morar em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido abandonada, né? A cidade estava lá e ainda havia coisa para fazer na cidade, porque lembre que foi reconstruído o templo, foi reconstruído o muro, mas a cidade ainda tinha muita coisa que precisava ser feita. Então, esse Verdade. chamado do povo para voltar a Jerusalém é para que a cidade não fosse uma cidade fantasma. É interessante, Mário. Eu estava, essa semana passada, estava pesquisando aqui na internet, tem cidades no mundo que estão ficando abandonadas, né? Tem vários, olha, na Europa, na Ásia,
Aqui no Brasil, existem alguns lugares que o povo foi embora e a cidade Foi ficou embora. lá. É, Tem lugar por aí que mora pouquíssima gente. A cidade, as casas estão tudo abandonadas lá, ninguém quer morar lá. E aí eu estava vendo aqui, existem programas de algumas cidades, de alguns estados, alguns países, em que eles pagam você, eles dão dinheiro para você ir morar lá. Nos é Estados verdade. Unidos tem, na Europa tem, né? Lugares que eles têm um programa de benefício para aquelas pessoas que queiram ir morar nessas cidades, né? Tem lugar que eles dão até a casa para você morar, Isso que eu ia falar. Tem entendeu? lugares Você que eles mora dão de a graça casa, eles lá, dão a casa mobiliada, e ainda tem lugar, tudo. pastor, que além da casa, além dos móveis, ainda dá um emprego. Dá emprego. Tem lugar que eles ainda dão dinheiro, Mário. Eles têm um projeto que eles têm um fundo lá que você pode pegar para fazer um investimento só para você ir morar naquela cidade, porque a cidade está, o povo está indo embora e a cidade está ficando abandonada. Então, Jerusalém, olha aí, Márcio, o negócio é para. Márcio, eu estou olhando aí, viu, Márcio? Que eu tenho vontade de passar uma temporada fora, aí já está o Geraldo aqui. E eu estou olhando aí alguns lugares, as propostas que eles têm lá. Quem sabe uma hora dessa eu não vou fazer uma experiência aí em um país, inclusive aproveitando para fazer missão, né? A gente vai para duas coisas, né? Conhecer, mas tem que aproveitar essa oportunidade para lá, a gente Evangelizar. pregar o evangelho, entendeu? Então, Ô, Jerusalém, pastor Robson, eu queria fazer uma diga, pergunta. Mário. O capítulo 11, verso 1, começa dizendo que ele lançou sorte. Era sorteio? Como é que funcionava isso, pastor? Porque Exatamente. Você ouve muito essa expressão no no Velho antigo, Testamento, você tem muito. No Novo Testamento também, você lembra que quando os soldados lá, a capa de Jesus, que era uma capa sem costura, né, a capa de uma peça só, e eles disseram, não vamos rasgar, vamos lançar sorte para ver quem fica com ela. a Não escolha é? de um dos discípulos Então, também, veja, né? a escolha dos discípulos também, colocar os nomes lá. Bom, no tempo do Velho Testamento, quando o sacerdote usava o peitoral, no peitoral tinha as pedras que diziam qual era a vontade de Deus, né? Elas mostravam ali, né, o que é que Deus queria. Eu não sei qual era a metodologia que eles usavam, na verdade não pesquisei ainda sobre esse assunto para ver qual era a maneira, eu não sei se eles colocavam os nomes das pessoas e faziam alguma coisa e Deus direcionava, né? E mostrava quem eram escolhidas por Deus, né? Quando fui escolher o nome da minha filha, nós lançamos sorte também, né? Eu tinha um nome preferido, minha esposa tinha um outro nome, e aí nós colocamos no papelzinho e lançamos sorte. Jogamos o papel lá e pegamos o papel. E o papel que pegamos foi o escolhido, e Noemi recebeu esse nome foi lançado sorte, né? Então, assim também naquele tempo, eles lançavam sorte, colocavam, quem sabe, os nomes lá das famílias Era um e Pastor costume. Robson, escolhiam, né? Pastor Robson, Oi, é, Diga, oi, Angélica. Angélica. alguns comentários dizem que, na verdade, o povo estava estabelecido em suas posses, né? E como o capítulo 10 Sim, fala que eles fizeram aliança com Deus. Então, só que para ir para Jerusalém, eles estimam agora que, de alguma forma, gasta tempo e dinheiro com reconstrução. Então, exato. é difícil você sair daquilo que você já está vivendo, do seu estilo de vida, para reconstruir. Mas Neemias, ele queria que Jerusalém voltasse a ser habitada. Era necessário. O capítulo aí, acho que é 1 ou 2, chama de Santa Cidade, né? Voltar para a Santa Cidade. Então, Deus tinha planos para reconstruir aquela cidade. E aí foi necessário, de repente, deitar sortes sobre as famílias. É tanto que a gente vai ver aí também quantidade de pessoas que voltaram, né? Uns voltaram mais, grupos que voltaram menos, porque de alguma forma, não só do passado, mas hoje, nós ainda temos medo de viver uma nova experiência com Deus. Às vezes temos esse medo, né? Existem as promessas, Ô, Angélica, Deus ele chama, mas não é fácil você sair da sua zona de conforto. O povo estava numa zona pronto. de conforto e Deus queria algo Exatamente, exatamente isso. mais Exato, dele. Angélica, exato.
A gente ia chegar nesse momento aí, a gente está falando da lançar sorte, mas por que foi necessário lançar sorte? Foi necessário lançar sorte exatamente porque o povo não queria sair da zona de conforto. Aí está o problema, não é? Então, como as pessoas não queriam espontaneamente, voluntariamente, né, deixar o seu cantinho, né, a sua possessão, para poder morar em Jerusalém, então, e a cidade precisava ser repovoada, como disse Mário aí, a Angélica também colocou, era plano de Deus, né? Então, foi necessário que se lançasse sorte. Que eu imagino, viu, Angélica, Mário e demais irmãos aqui, eu imagino que se o povo tivesse se voluntariado para morar em Jerusalém, não tinha sido necessário ter É lançado sorte, verdade, é né? verdade. Não, eu Exatamente. vou. Mas não era o caso exatamente por causa disso que a Angélica mencionou aqui. Por que é que as pessoas tinham dificuldade para querer voltar para Jerusalém? Porque era um desafio, irmãos. Era um desafio. Era você sair daquilo que já estava pronto para ter que trabalhar e reformar e tal. É o que acontece com essas cidades que eu citei aqui da Europa. Tem cidades dessas que são assim também. São cidades antigas. As casas lá são patrimônio histórico e elas precisam ser reformadas. Então, eles outro dia estavam vendendo aí, parece que é €1, $1, não é? $1 a casa. Então, imagine aí. Não é? Só que é o seguinte, você já ia adquirir a casa com o compromisso de reformar essa casa. Você ia ter que investir nela, né? Ia ter que gastar para poder usar. E lá em Jerusalém não era diferente, as pessoas tinham que voltar para Jerusalém, mas ainda tinha que reconstruir as casas, né? Reconstruir a cidade, tinha coisa ainda que precisava ser feita. E muita gente não queria sair do seu bem bom, né? Daquilo que ele já estava estabelecido na sua possessão, para ir morar na cidade e ter que começar todo um trabalho, né? Porque você sabe que mudança é sempre recomeço, É né? verdade. Tem que Mas recomeçar houve, mas tudo. houve, mas houve aqueles, pastor, aquelas famílias que foram poucas, que se tornaram voluntárias, né? O verso Sim, 2, sim, o verdade, povo exato. bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Agora, o que Exato. que estava acontecendo em Jerusalém que eles não queriam? O senhor citou aí, a Angélica também citou, é que eles se acostumaram com Babilônia. Isso é um perigo, né, pastor? Trazendo para o dia de É, hoje. é, exatamente. Alguns não voltaram de Babilônia, mas outros voltaram de Babilônia, mas não foram para Não Jerusalém, foram para foram para Jerusalém. outra. Como Isso. ele diz aqui, né? Foram para sua possessão. Porque vocês lembram que quando a terra de Israel foi dividida, cada tribo recebeu a sua parte de herança, né? As famílias tinham a sua herança. Então, quando eles voltaram do exílio, eles voltaram para a sua herança, para a sua possessão, para aquilo que era da sua família, não é? Da sua tribo, tá certo? E aí Jerusalém ficou vazia, né? Alguns voltaram voluntariamente, como o Mário falou, alguns voltaram para Jerusalém, mas muita gente preferiu ficar na sua cidade, na cidade da sua possessão, ok? O irmão Pedro quer falar aí, Mário. Libera o irmão Pedro aí para ele dar contribuição também. Pronto. Agora, irmão Pedro, deixa eu ver onde é que o senhor anda por aqui. Eu estou com a tela inteira. Pronto. Deixa eu liberar aqui seu áudio, irmão Pedro. Pode abrir. Isso. Está aberto, está aberto, está aberto. Pode falar, irmão Ok. Pedro. Muitos saíram de Babilônia Irmão para Pedro, irmão Jerusalém. Pedro, só um Sim. instantinho. Afaste só um pouco. Isso. Tira a mão da Isso. tela. Tira a mão Ok. da tela. Isso. É. Agora pode falar. Muitos saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu da cabeça deles. Eles estavam em Jerusalém, mas continuavam com a cabeça em Babilônia, com o coração em Babilônia. Eu tenho uma experiência lá do Rio de Janeiro. Uma senhora da igreja adotou 4 crianças da favela, 4 meninos e meninas que moravam na favela, 2 meninos e 2 meninas. E ela ficou com eles. Depois de algum tempo, uma menina voltou para a favela. Depois o outro, depois o outro. Só ficou o terceiro com ela porque era pequeno. Eles saíram da favela, mas a favela não saiu da cabeça deles. É impressionante isso. Acostumaram com a miséria, com a violência, com o absurdo, com a pobreza. Eles tinham tudo na casa dessa irmã, essas 4 crianças. Mas, aos poucos, foram voltando da miséria de onde eles tinham vindo. É interessante como o pecado predomina, né? As pessoas gostam daquilo, vivem aquilo, e é difícil tirar da cabeça deles.
Ok, irmão Pedro, muito Outra obrigado. coisa, Pois não, outra Angélica. coisa, Mário, em relação, os comentários falam, né, em relação a algumas viver na cidade santa requeria também um envolvimento maior com Deus e uma restauração de vida, né? E algumas pessoas, né, sentiam essa dificuldade de viver uma vida transformada, né? É interessante a gente observar o comentário bíblico, né? Que você vê que voluntariamente alguns foram, outros eles tiveram dificuldade. Então são vários os motivos que levam a essas dificuldades. Além da dificuldade de gastar mais dinheiro e tempo para reconstruir, envolvia também uma mudança de vida, uma reforma de vida. Você está dentro da Santa Cidade. Outra coisa, você vê que alguns grupos, né, foram chamados, grupos que iam servir a Deus mais diretamente, eram os sacerdotes, eram os cantores, né? Esses, Porteiros. então Deus Porteiros, estava isso. Deus estava restaurando tudo na cidade, mas a cidade era grande, era necessário realmente que o povo voltasse. Então, são várias coisas, muitas vezes, que a gente não se aproxima de Deus, a gente tem dificuldade de oferecer nossa vida completa a Deus. Foi no passado, é agora no presente. Muitas vezes a gente se envolve muito menos do que a gente deveria com as coisas, com as coisas sagradas. Deus tem um chamado especial para nós e a gente se envolve muito menos com ele do que a gente deveria se envolver. Verdade. E interessante, Angélica, e demais irmãos, a cidade, mesmo estando em ruínas, muitos desses voluntários eles tinham prazer de estar ali, recomeçar, começar de novo. As dificuldades eram grandes e essa atitude deles foi reconhecida pelo povo, né? Israel reconheceu o amor daquelas pessoas, daqueles homens, pela cidade, né? Que pela primeira vez, se a gente pegar o histórico, é chamada de cidade, verso 1, né? Santa Cidade. O pastor Sim, Robson explica melhor para nós o significado da palavra santo, né, pastor? É uma palavra hebraica, né? So, É, na verdade, nós sabemos o significado, né? Santo é um lugar separado, né? Então, Jerusalém é chamada de Santa Cidade porque ela era a capital do reino de Deus aqui na terra, né? Lembrando que Israel era a presença de Deus aqui. Jerusalém foi separada por Deus para ser a capital do mundo. De fato, a capital espiritual do mundo, né? Esse era o propósito de Deus. Quando Deus estabeleceu o povo de Israel na Palestina, Jerusalém era para ser o centro do mundo, para atrair todas as pessoas para lá ouvirem a palavra do Senhor. Ali onde se pronunciava a palavra do Senhor. O povo de Israel era para ser a nação principal do mundo. A nação transmitiria a verdade de salvação para todo mundo, para o planeta todo. Por isso Deus colocou na Palestina, que era uma intercessão. Então as pessoas, de um lugar para outro, passavam por ali e ali deveriam receber o conhecimento de Deus, né? E durante pouco tempo, Israel alcançou o ideal de Deus. Foi durante o reinado de Salomão, né? Final do reinado de Davi, reinado de Salomão, que Israel chega ao auge, né? Chega aquilo que Deus esperava que Israel fosse, quando as nações eram atraídas para Israel. Então o povo ouvia falar dos milagres, das maravilhas que Deus estava fazendo, e o povo ia para Israel para ali ouvir das maravilhas de Deus. E nós temos o exemplo no tempo de Salomão da rainha de Sabá e outros isso. reis que iam para Jerusalém para ali ouvir a palavra do Senhor. Até hoje, Jerusalém continua atraindo as pessoas. Embora o povo de Deus, o povo de Israel, tenha perdido, né, essa missão que foi dada, né? O povo de Israel foi rejeitado porque eles se voltaram contra Deus, né? Eles abandonaram o Senhor, então eles foram rejeitados como nação para ser o povo escolhido ali. E agora essa missão passou para todos aqueles que creem, né? Mas até hoje, Israel ainda chama a atenção, né? Jerusalém ainda chama a atenção do mundo, né?
Eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, espero Eu que Deus me também, dê ainda pastor. esse Eu privilégio. também. Recentemente, uma irmã nossa, uma amiga minha aqui de Várzea da Roça, foi a Jerusalém numa caravana aí com algumas pessoas e ela disse: pastor, o senhor precisa ir a Jerusalém. Não é? Tem uma irmã nossa que é a esposa de um pastor amigo, o pastor Luiz, a irmã Valquíria. Ela é descendente de judeus, ela tem irmãos que moram em Jerusalém. Ela disse: pastor, Jerusalém é diferente. O senhor, quando chega, olha, quando você vai a Jerusalém, quando você chega em Jerusalém, você sente uma coisa diferente. Para nós que somos cristãos, né? Quando a gente chega em Jerusalém, eu não sei explicar, ela dizia assim, eu não sei dizer o que acontece, pastor, mas quando você está em Jerusalém, alguma coisa diferente acontece com você. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso grupo que já foi a Jerusalém, mas ela me disse isso, ela já foi a Jerusalém, ela tem irmão que mora em Jerusalém, é descendente de judeus, e ela fala dessa experiência de você estar em Jerusalém. Primeiro que foi a cidade do rei, né? É a cidade chamada Cidade do Senhor. Ali Jesus morreu. Então, Jerusalém tem um papel importante na história, né? Na história do povo de Deus. E, afinal de contas, a Nova Jerusalém vai ser ali, né? É lá Verdade. no Monte das Oliveiras que vai ser pedido para que a Nova Jerusalém pouse ali. Então, é lá que será a capital do reino de Deus aqui nesta terra. Então, realmente, Jerusalém tem uma importância. E naquele tempo, não é, que o povo ainda não tinha sido rejeitado, lembre disso, que aqui nós estamos falando de uma época que o povo não tinha sido. A rejeição de Israel ela acontece no ano 34, no final dos 490 anos que foram cortados dos 2.300, né, especificamente para o povo de Israel. Então, ela era, sem dúvida, a cidade do grande rei, a cidade de Deus. Né? Então, Jerusalém tem uma importância muito grande. Por isso que você sabe, né? Os nossos pés estão dentro de ti, ó Jerusalém. A minha alma suspira por Sião. Né? Então, havia toda essa preocupação, que ali estava o templo do Senhor. Né? E o templo tinha uma importância extraordinária dentro da cultura israelita, dentro do plano de Deus para Israel. O templo tinha uma importância muito grande. Ali no templo estava a história da salvação. Não é? A gente deve lembrar disso. No Verdade. templo aconteciam todos os rituais que ilustravam a grande obra do Senhor. Não é? A obra de salvação estava prefigurada lá nos rituais do templo. Então era ali que o povo vinha para entender a malignidade do pecado, para entender o sacrifício de Jesus, não é? A história da redenção estava prefigurada no serviço do santuário. Então era muito importante. Jerusalém era de grande importância naquela época. Eu falei isso, pastor, já intencionado mesmo, porque a gente fazendo o ano bíblico, a gente vê, nós percebemos e encontramos textos que mostra que muitos deles, eles tinham conhecimento disso. Os judeus que não quiseram voltar para Jerusalém tinham conhecimento disso, conforme foi dito agora no início, né? Que muitos se acostumaram com Babilônia, muitos não saíram, os que saíram não quiseram entrar em Jerusalém. O que que aconteceu? Eles perderam de vista o propósito de Jerusalém. Exatamente, exatamente, Márcio. Vejam, ou seja, Jerusalém era uma cidade separada, como o senhor falou, para cumprir um propósito divino. E esses que não quiseram entrar em Jerusalém, não quiseram sair de Babilônia, perderam de vista isso. Trazendo para os dias atuais, pastor, isso acontece muito com o povo de Deus nos dias de hoje. Infelizmente, muitos ainda não entenderam o que está diante de nós. Muitos ainda, talvez não é que não entenderam, entenderam, mas não quiseram aceitar, se tornaram cristãos, né, crentes, mas ainda não deixaram o mundo, ainda não desapegaram das coisas deste mundo, estão acostumados, acomodados, né? Estão tranquilos demais em estar aqui nesse Ô, mundo. Mário, Pois não, eu pastor? até, eu até chamaria a atenção de um outro fator que é muito Pois não. importante. Assim como Israel começou a engrandecer a si mesmo como nação e perdeu de vista o propósito de Deus, que era levar a salvação para outras nações,
nós corremos o mesmo risco de nos acostumar com a nossa religião. Nós Isso. conhecemos a verdade, nós temos uma... Eu estava vendo aí, tivemos uma reunião recente aí, uma semana e pouco atrás, com os tesoureiros daqui da Bahia Norte, né? E foi apresentado para nós todas as reformas que foram feitas, né? Como a igreja adventista ela tem realmente se destacado aí, né, em alguns aspectos, como a igreja que está presente quase todos os países do mundo, tem uma obra grandiosa, as maiores casas publicadoras do mundo são nossas, tem uma obra médica, tem a obra de publicações, tem uma obra educacional. Agora estamos reformando os nossos templos, os templos estão ficando belos, né? Eu vi cada igreja linda, né? Nesse projeto agora da Minha Igreja Nova de Novo, né? Esse Isso. projeto aí que eles estão mudando as igrejas estão ficando uma coisa linda. Linda, linda. Agora, veja, Jerusalém era um esplendor, era uma coisa linda, entendeu? Só que se você perder o foco, se você se concentrar apenas na parte externa, nessa parte e se perder o propósito de Deus, meu amigo, então você vai ter uma bela religião, uma bela igreja, mas destituída da essência, não é? A ausência de Cristo. Então, a gente precisa entender que é importante a religião, é importante a nossa igreja, esse é o movimento que Deus suscitou para terminar a obra, mas nós temos uma missão. Isso. A gente não pode se concentrar, nós não podemos nos concentrar em nós mesmos. Eles ficaram concentrados no templo. Olha que templo, olha que construção. Lembra que os discípulos disseram para Jesus? Foi. Olha que templo, Senhor, olha que pedras, olha que coisa magnífica, olha que coisa linda. E Jesus disse o quê? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, porque a importância não estava no templo, a importância estava no Senhor do templo. Não é? O que é importante é a salvação que o templo estava tentando mostrar para as pessoas, a necessidade de Deus de buscar ao Senhor, não pela beleza, não pela exaltação da nação. Não é? O povo perdeu aquilo que para eles era mais precioso. O que era que os israelitas consideravam mais precioso? Era a terra e o templo. Né? E eles perderam tudo isso. Por quê? Porque eles eles deixaram de ter a visão espiritual das coisas. Eles começaram a se concentrar no poder terreno, passageiro, transitório, né? Nas coisas materiais, colocaram sua confiança no templo e não no Senhor do templo, naquele que era prefigurado pelo templo. Né? Então a beleza não está no cerimonial, no ritual, não, está naquilo que ele significa. Eu falei sobre batismo ontem lá na igreja, no sermão do batismo, né, dizendo para os irmãos, olha, o batismo é só um símbolo, irmão. É só um símbolo. Se você não for renovado no coração, se o Espírito Santo não está na sua vida, você pode ser batizado 1000 vezes, vai se perder. Né? Porque não é o nascer da água, o nascer da água é um símbolo, mas o verdadeiro nascimento que nos torna herdeiros do reino de Deus é o nascer do Espírito. É a obra que o Espírito Santo faz no seu caráter, na sua vida. Né? É a presença de Jesus no seu coração. O que tornava o templo glorioso, por isso que a profecia dizia que o segundo templo seria maior do que o primeiro, né? Embora que em beleza, em riqueza, o primeiro templo, o templo de Salomão, era fantástico, tudo de ouro, né? Então, mas a profecia já dizia que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Por quê? Porque a glória do segundo templo seria maior que o templo de Herodes, né? O segundo templo é o templo de Herodes, que Herodes reformou lá antes de Jesus nascer, né? O primeiro Herodes, o Herodes o Grande, ele reformou o templo. E por que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro, sendo que já não havia mais paredes revestidas de ouro, porque tudo tinha sido levado pelos conquistadores? Mas a glória do segundo templo foi maior por quê? Porque foi no segundo templo que o Senhor esteve. Foi no segundo templo que Jesus pregou. Foi ali que o Senhor fez o seu ministério, né? Então, a glória não estava na beleza das paredes, da construção, no ouro que revestia todos os móveis. Não. Foi a presença, exatamente, Márcio. Foi a presença de Jesus que tornou glorioso o segundo templo. Ali estava o próprio Deus em pessoa. Não era o Shekinah, não era a manifestação da luz sobrenatural que aparecia em cima do próprio setório. Não, o próprio Deus em pessoa, em carne e osso.
esteve no templo de Jerusalém. E as pessoas não perceberam, Mário. O Terrível povo estava isso. tão longe de Deus que eles não perceberam a visita, né? E Jesus chorou sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, não percebeste o dia da tua visitação, né? Então eles não perceberam. Então veja como era importante estar em Jerusalém. E nós estamos aqui, Mário, orando, clamando, porque nós queremos estar em Jerusalém. Queremos. Amém, pastor. Essa é a ideia. Nós queremos. É emocionante ouvir isso, viu, pastor? É E é emocionante. interessante também, irmãos. Olha, com dinheiro você pode ir para Jerusalém, lá em Israel. Se tiver dinheiro, você gasta aí uns 20 mil reais, você paga aí parcelado e você vai a Jerusalém lá. Agora, com dinheiro, você não vai para Jerusalém celestial. Não é o dinheiro que vai te levar para lá. Não é? Não é. É Pastor, essa comunhão com Jesus. amém, pastor. Para a gente chegar fechando, maravilha, viu, pastor? Para a gente chegar fechando agora o nosso tema de hoje, o reavivado de hoje, eu achei um comentário aqui, pastor, eu pesquisei quando você falava, a palavra hebraica que eu estava tentando lembrar era kadosh, não é isso? Kadosh, assim, para santo. Para É. santo, exato. É, hoje, pastor, nós temos um texto em Apocalipse que ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos. É a mesma expressão, pastor Kadosh? Santo, sim. Aí, no caso, a perseverança do santo já é no grego, né? Aí já é outra palavra para Mas tem o mesmo sentido, dia. de separado, né? Mas o sentido é o mesmo. Santo É é o mesmo. separado, aquele que foi separado para um uso específico, né? Para a glória de Deus, foi separado por Deus para Deus. Né? Agora, veja, irmãos, essa mesma palavra que o anjo falou ali para João, ela tem uma profundidade que muitos não têm compreendido, como o senhor falou agora há pouco, pastor. Com 20 mil você pode ir em Jerusalém, mas com 20 milhões você não vai para o céu. Por quê? Porque você não entendeu, ou então não compreendeu, ou perdeu de vista o sentido do que é uma nova Jerusalém. Jerusalém, o reino de Deus, o Senhor Jesus disse que o quê? O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não perca isso, irmãos. Não perca esse reino. Não deixe esse reino morrer. Reavivados, eles foram morar em Jerusalém, com a cidade ainda em reconstrução, tinha muita coisa para se fazer. Esse povo, a disposição daqueles que foram louvados pelo povo, não foi pela coragem de estar indo morar em meio a uma terra destruída, mas porque, apesar da destruição, eles queriam viver na habitação de Deus. Isso nos remota, pastor, aquele Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que é que o Senhor Jesus está fazendo hoje? O Senhor prometeu preparar uma nova Jerusalém, né? Não mais uma cidade edificada por homens, mas diz Hebreus capítulo 11 que o arquiteto e o edificador dessa nova Jerusalém é o próprio Senhor. O próprio Deus. O que é que nós devemos fazer, então, queridos irmãos, pastor Robson? É perseverarmos em permanecer de forma voluntária, como fizeram aqueles no livro de Neemias, capítulo 11. Voluntária, permanecer no Senhor, no seu amor. E muito em breve, pastor, todos nós, não mais uma live, não mais um encontro de ano em ano, mas um encontro eterno, todos nós juntos na cidade santa, a nova Jerusalém, onde nós veremos o Cordeiro, viveremos com o Cordeiro, com todos os gemidos. Esse é o propósito. Por mais arrasada que seja a sua terra hoje, por mais difícil que esteja a sua caminhada hoje, continue sendo voluntário nessa jornada do Senhor, porque nós entraremos na cidade pelas portas. É isso Mário, que o Senhor tem para nós. Pois não, pastor? Tem um texto, tem um salmo aqui que eu acho muito bonito, eu gosto muito desse salmo. Pois não, Esse salmo, compartilhe. ele fala exatamente da restauração de Jerusalém, não é? E é assim, ele é muito bonito, ele é emocionante. Era um canto que as pessoas elas cantavam quando iam para Jerusalém, quando iam para os encontros, para as assembleias, né? Eles cantavam falando da restauração de Sião.
É o Salmo 126, ele é bem conhecido, né? Salmo E ele diz 126. assim, olha, Salmo 126. Esse é um salmo Ah, que a sim, gente sim, sim. com certeza já pregou. Então, eu gosto muito, eu acho muito emocionante, assim, eu fico pensando aqui, né? Consolo para os que choram. Aquele povo que ia para Jerusalém, eles cantavam, né? E ele diz assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu creio cantar esse canto quando voltarmos para Jerusalém, não é? Quando o Senhor restaurar a Sião, não a Sião terrestre, mas a Sião celestial. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, quando ele nos levar novamente para os seus braços, né? E para a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que nós vamos cantar um cântico que ninguém conhece, só nós. Só nós vamos conhecer Amém. aquele cântico, que é um Amém. cântico de Moisés e do Cordeiro, né? Amém. E nós vamos, a nossa boca vai se encher de riso e a nossa língua se encherá de júbilo, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. E uma Amém. coisa grandiosa o Senhor fará por nós. Ele vai nos salvar, a despeito de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas falhas. Amém. Sua Amém. misericórdia, se nós permanecermos nele, ele nos salvará. Amém, pastor. Que coisa linda. Esse salmo realmente é muito bonito. É uma canção que o Senhor falou algo, pastor, que acontece comigo sempre que eu leio. Eu me emociono também. Esse salmo, sempre que eu leio, É ele muito me traz bonito. assim, É muito sabe, lindo. uma Qual é emoção. qual é o conselho de Deus para nós, queridos? Permaneça, irmãos. Permaneça, persevere, não desanime. Está difícil, vai ficar pior, vai, mas persevere, irmãos. Há uma Jerusalém nos esperando. Vale a pena. A salvação é voluntária, né, pastor? É só aceitar Ô e Mário, permanecer com Cristo. Pois não, pastor? e eu diria assim, Mário, eu diria assim, lembrem-se, irmãos, nós como adventistas do sétimo dia, a irmã White aplica a profecia de Isaías 58 para nós. Nós seremos reparadores de De brechas, brechas. restauradores de veredas para morar. O que é que ela está dizendo, irmãos? Nós estamos, claro, com a cidade que precisa ser restaurada, a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a fé verdadeira que precisa ser restaurada. E eu e você fomos chamados, irmãos, para Com voltar para certeza. Jerusalém, Com para ajudar na certeza. reconstrução dos muros, para reparar as brechas que foram feitas na lei de Deus e na palavra de Deus. Nós fomos chamados como reformadores, como restauradores, né? Como aqueles que foram chamados para preparar esse lugar. Então, nós estamos aqui para fazer isso. Então, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos batalhar aí para restaurar, né, o reino de Deus nas pessoas, que Jesus possa voltar e nos Amém. levar para esse lugar. Amém. Irmão Pedro, por Amém. favor. Amém. O senhor Aquele tire que tem um filho, aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Então, esse é um desafio diário para cada um de nós. Amém. Ter sempre o foco em Jesus Cristo, pois dele vem ele é a fonte do poder, da graça, do amor. E é ele que nós devemos refletir sempre através da nossa vida, é o nosso foco. Cada palavra nossa, cada atitude, cada escolha deve ter sempre em mente esse elemento, essa responsabilidade. Ter um filho Amém. significa muita responsabilidade, porque o alvo é a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus nos Amém. abençoe, nos ilumine poderosamente. Amém. Amém. Vamos encerrar cantando, né, esse hino que fala, Pastor Robson, mais uma vez, que maravilha, viu? Louvado seja Deus. O Reavivados tem sempre uma lição importante para nós, sempre. Não é? Às vezes a gente lê o livro de Números, né? Tem algo de bom ali. Algo positivo. Não é diferente no livro de Neemias, Esdras, e nós estamos chegando ao final do Reavivados, né? Já chegamos no capítulo 11, mas é sempre maravilhoso entendermos, irmãos, que vale a pena, sem dúvida nenhuma, vale a pena perseverar,
vale a pena permanecer com o Senhor, vale a pena não desistir da caminhada. E nós vamos cantar esse hino que fala justamente sobre de Jerusalém, a nova Jerusalém. Vamos louvar o Senhor e retornamos para fechar a jornada de hoje. Morada de Deus, santa cidade,
Que coisa maravilhosa, viu? Que canção. Eu fico emocionado, eu me arrepio todo. Gente, é linda demais essa canção. E eu fico imaginando, Pastor Robson, o dia em que o Senhor aparecer na nuvem dos céus, nossos olhos se encherão de lágrimas, nossos lábios cantarão louvores, um riso vai invadir o nosso coração. E, irmão Pedro, imagina essa cena, irmãos. Que coisa impressionante. Eu estava aqui, pastor, ouvindo essa música e você não faz ideia do que eu me lembrei. Eu me lembrei no dia que nós encerramos o nosso encontro em Natal e nós cantávamos aquele hino, né? Que Zilma começou a cantar e ela não segurou as lágrimas. A saudade começou a bater ali e a emoção tomou conta de todos nós. Foi apenas uma despedida de um encontro de quase 3 dias, quase um final de semana. Agora, imagine esse encontro com Jesus nas nuvens dos céus, todos os gemidos, pastor Robson. Irmãos, faça um esforço para permanecer firme com Jesus. Vale a pena confiar na promessa, na misericórdia, nesse amor, porque aquele que vem virá não tardará. Lembre-se, queridos irmãos, lembre-se disso. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Muito obrigado pela presença de vocês, meu querido pastor Robson. Eu gostaria muito que o senhor encerrasse essa jornada fazendo uma oração de consagração a todos nós. Muito obrigado mais uma vez, pastor Robson. Pronto, vamos lá. Estamos juntos, Mário. Vamos orar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Deus, Deus poderoso, Deus misericordioso, Deus de amor, Deus criador, Deus redentor, Deus mantenedor. A ti toda a honra, toda a glória sejam dadas porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Obrigado por mais esta manhã. Em nome de Jesus, mais uma vez nos apresentamos diante do teu altar. Amém. Agradecidos por tua graça e misericórdia, mesmo sem nos conceder a oportunidade de um dia estarmos na Cidade Santa. Senhor. Muitos de nós temos o desejo de conhecer a Jerusalém aqui nessa terra, mas com certeza nem todos terão essa oportunidade. Mas, independente de qualquer coisa, todos nós aqui temos um desejo no coração e pela tua graça isso se concretizará. Todos nós queremos conhecer a Santa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Nós queremos um dia estar em suas ruas. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Amém. Nos abençoa, ó Deus, para que nunca percamos de vista os propósitos que o Senhor tem em nossa vida. E que estejamos nos colocando cada dia sob a direção do Espírito Santo, para que Ele nos encha e para que Ele nos leve a cumprir estes propósitos teus na nossa vida. O Senhor nos chamou também para sermos moradores de Jerusalém. E nós estamos caminhando para lá. Amém. Mas enquanto caminhamos, precisamos restaurar vidas, restaurar verdades. Ó Pai querido, usa cada um de nós como teus filhos, como teus servos, para restaurar a esperança no coração de tantos outros filhos que ainda estão neste mundo perdidos. Usa-nos, Senhor, como os teus instrumentos para conduzirmos o teu povo de volta para Jerusalém, de volta para os teus braços, e nos dê o privilégio e alegria de um dia estarmos com o Senhor na eternidade e podermos desfrutar das maravilhas que o Senhor preparou para o seu povo. Amém. Usa-nos, portanto, neste dia, nesta nova semana, que a tua bênção repouse sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um ótimo dia para Glória a vocês. Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a paz e a graça do Senhor os acompanhe na jornada deste dia. E a gente se vê na próxima quarta-feira aqui, mais um Reavivados por sua palavra. Deus abençoe a todos vocês.